maravilhoso mundo dos sintéticos. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou tentar dar as principais dicas e responder as perguntas que eu recebo todos os dias lá no meu Instagram. Bora lá? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Loboa Criativa. Talvez aconteça com você aí a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando eu resolvi começar nos sintéticos, me surgiu uma enxurrada de dúvidas. Como que eu escolho o material? Qual sintético é melhor? Tem uma variedade enorme no mercado. O que eu preciso saber? A minha máquina costura? Não costura? Então foi pensando nessas dúvidas que eu resolvi gravar esse vídeo. E eu reuni as principais perguntas que eu recebo lá no meu Instagram todos os dias para tentar ajudar vocês que querem começar no maravilhoso mundo dos sintéticos. Mas já vou avisando que é um caminho sem volta, tá? Então bora lá. Se você não me acompanha no Instagram, já te convido a fazer isso, porque eu tô sempre conversando com o pessoal, reunindo as dúvidas que eles têm lá, tentando responder, conversando nos meus stories. Então já vai lá e começa a me seguir. E bora lá, começando então pela parte mais importante, que é a nossa querida máquina de costura. A pergunta campeã que eu sempre recebo é: dá pra costurar na máquina doméstica? E aí vamos à polêmica então. Pra responder assim, curto e grosso, dá? Dá! Claro que dá. Pode? Claro que pode. Você pode fazer o que você quiser no seu ateliê, óbvio. Mas você precisa pensar em algumas coisinhas, e talvez a polêmica esteja na minha opinião pessoal. Mas vamos primeiro às partes técnicas. O que você precisa saber? Se é seguro costurar na sua máquina doméstica. Não é só uma questão de pode ou não pode. Você precisa saber qual que é o modelo da sua máquina, o que a sua máquina é desenhada para fazer. De repente você tem uma doméstica que é uma doméstica mais robusta, que aguenta costurar materiais mais pesados. Se você não sabe isso, procura o fabricante da sua máquina, veja um vídeo do YouTube aí, diretamente do fabricante da sua máquina. Existem vários vídeos e várias fontes confiáveis, ou pergunta para o vendedor que te vendeu essa máquina qual que é o limite de camadas que ela aguenta. Se a sua máquina for uma máquina super indicada para costurar jeans, sarja, por exemplo, que costura várias camadas, ela vai dar muito conta, muito bem, da maior parte dos sintéticos que a gente vai usar. Então talvez seja só o caso de você escolher aí um material um pouquinho mais fino, faça peças com menos camadas e a sua máquina doméstica vai dar conta 100% do trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma Facilita Pro 4432. É uma máquina robusta, uma máquina manual da Singer. Ela super aguenta, ela costura muito bem e vai ok para costurar sintético. Mas mesmo assim, eu nunca costurei sintético na minha máquina doméstica. E aí vem a polêmica, que é a minha opinião pessoal. Mas para explicar para vocês por que essa é a minha opinião pessoal, por que eu acho que não é tão legal costurar sintético na máquina doméstica, no meu caso, para minha realidade, eu vou entrar no segundo tópico, que é o tópico dos materiais. Falando sobre linha. Então, quando a gente vai costurar tecido, sarja, jeans, seja lá o material que a gente está costurando, a gente usa a linha de costura tradicional, que é essa linha aqui, a linha de poliéster. Essa é uma linha que, se você enrolar e fizer pouca pressão, ela arrebenta, tá? Porque é uma linha feita de poliéster, é uma linha simples. É a linha de costura tradicional. Mas quando a gente está costurando material sintético, que é um material mais espesso, mais resistente, a gente não pode costurar com essa linha. A indicação é que a gente costure com linha de poliamida, que é essa daqui, ó, que vem nesse conezinho amarelo. Se vocês lerem na parte de trás, ela vai estar lá dizendo que a linha de poliamida, 100% poliamida, ó, a minha linha diz isso, 100% poliamida. Ela também é chamada de nylon 60. Essa daqui é uma linha, vocês já vão sentir na textura dela, como ela é uma linha bem mais grossa. Ela é mais escorregadia também, ela costuma embolar assim no cone facilmente. E é uma linha que, se você fizer força, você não consegue arrebentar na mão. Pode fazer força que você não vai conseguir arrebentar. Qual que é o problema disso? Claro, ela vai ser muito mais resistente. Mas o problema é que na máquina doméstica, se isso daqui embolar dentro da caixa de bobina, vai quebrar a sua máquina. Então é o que todas as costureiras indicam, todas as artesãs indicam, que se você estiver usando máquina doméstica, você coloque a linha de poliamida na parte de cima, para passar na agulha, essa linha de poliamida. Mas na bobina você coloque a linha de poliéster tradicional, para que, se por um acaso ela embolar, ela não quebre a máquina. E aí qual que é o problema disso? Veja, se o material sintético ele é mais resistente e por isso é indicado que você costure com essa linha de poliamida, e você não vai poder colocar essa linha de poliamida na parte de baixo, será que a peça que você vai costurar vai ficar suficientemente resistente? Essa é a minha questão, e é por isso que eu não
confiava de costurar as peças na minha máquina doméstica. Eu esperei ter a minha máquina industrial para começar a trabalhar com sintético. Dá para costurar? Claro que dá, ela vai costurar, vai ficar uma peça boa. Se você tem uma doméstica que você quer costurar, vai em frente. Escolha materiais, escolha peças mais simples, peças que não vão carregar tanto peso para que essa costura não precise ser tão resistente assim. Não vai fazer uma bolsa enorme lá e costurar a alça com essa linha de poliéster, porque aí sim eu acho que ela não vai suportar o peso e vai acabar soltando com o tempo. Como eu fazia as minhas peças para vender, eu tinha muito medo de, com o tempo, acabar arrebentando na mão do cliente e isso manchar a imagem ali do meu ateliê, né? A pessoa não gostar muito do meu trabalho. Então eu preferia me manter ali trabalhando só com os materiais de tecido, que aí eu sabia que minha máquina estava costurando da melhor forma possível, e deixar para fazer os materiais com o sintético depois que eu tivesse a máquina industrial. Mas aí, de novo, é a realidade de cada um. Você está fazendo uma peça para você está fazendo ali para a família, ou se você quer fazer peças mais levinhas, que não vão precisar carregar peso, vai com tudo na tua doméstica que vai dar super conta. Agora, quer fazer para vender? Quer fazer bolsa? Quer fazer mochila? Aí eu recomendo que você invista numa máquina industrial, porque realmente vai ficar mais seguro o resultado da peça que você está fazendo. Então, superada essa questão da máquina, vamos agora continuar nos materiais. Além da linha de poliamida, você vai precisar de calcadores de teflon. Aqui no meu ateliê eu tenho o calcador tradicional, que é aquele calcador assim, ó, de máquina industrial. Tenho também o calcador de zíper e o calcador de vivo. O de zíper eu nem uso tanto assim, mas esses dois aqui eu uso bastante, tá? Tanto o calcador de vivo quanto o calcador tradicional. Se você for costurar na máquina doméstica, existe também o calcador de teflon para máquina doméstica, super baratinho, e ele vai ajudar a deslizar, porque esse material, por ser um plástico, ele agarra mais do que o tecido. Então esse material de teflon do calcador, ele vai ajudar a deslizar a máquina para ela não agarrar. A agulha também precisa ser um pouquinho maior do que a agulha que a gente usa para tecido. Normalmente quando a gente costura tricoline, a gente usa a agulha número 14. Para costurar material sintético, eu recomendo que você use 16 ou 18. Existe até agulha maior do que 18, mas eu já dei uma lida sobre isso, que pode estragar a sua máquina usar uma agulha muito maior. Normalmente as agulhas acima de 18 são indicadas para máquinas de transporte duplo. Então aqui no caso da minha Jack, que é uma máquina de transporte simples, eu uso o número 16 e o número 18. Se você tiver alguma dúvida, eu não sou especialista em máquina, pergunta de novo para o lojista que te vendeu ou para o fabricante da sua máquina, para você ter certeza da melhor numeração. Mas aqui no meu ateliê, então, eu uso a número 16, que a gente consegue ver aqui, ó, no finalzinho o número da agulha. Tem para doméstica também, tá? Ela não vem assim na mesma caixinha, mas você também consegue comprar com a mesma numeração, número 16. Eu uso quando eu vou costurar necessaire, quando eu vou costurar materiais mais simples. E quando eu vou colocar vivo ou fazer uma mochila, uma bolsa mais pesada, aí eu costuro com a agulha número 18. A gente também vai precisar de clips. Como vocês sabem, o material sintético é um plástico e se a gente furar ele com um alfinete, o furo não sai depois, vai ficar lá no seu material. Então a gente precisa aprender de outras formas. Existem esses clipezinhos de plástico pequenos, os maiores, mas gente, isso aqui quebra um por dia. Então eu não sei se realmente vale o investimento. Se vocês quiserem trabalhar mesmo com o sintético, eu recomendo que vocês invistam nesse tipo de clips aqui, ó, de metal. Esses daqui duram para sempre e seguram com muito mais força. São uma maravilha. Tem esses maiores, tem os menorzinhos. Procurem aí em papelaria que vocês conseguem achar deles. Outro acessório que ajuda muito na costura do sintético são as fitas. Fita crepe para prender alguma coisa e fazer uma marcação. Ou então a fita dupla face. Essa aqui vocês vão usar muito. Eu tenho assim bem fininha e mais grossinha, porque às vezes a gente precisa deixar um material sobre o outro para poder costurar uma alça, para fazer uma dobradura. Então isso daqui é essencial para quem está costurando com material sintético. Para fazer as marcações a gente não pode usar aquela caneta de tecido que normalmente a gente usa, né? Ou giz, giz panda. Então para sintético o recomendável para fazer as marcações são essas canetinhas aqui próprias para sintético, que é uma caneta com ponta grafite, ou então um lápis mesmo. O lápis desse formato aqui, ó, 6B, ele é ótimo, super grosso, muito fácil para marcar, eu uso bastante. Isso é mais barato do que comprar essas canetinhas. Mas eu sempre tenho os dois aqui no ateliê. E outro material que pode ajudar bastante são as colas. A cola de contato a gente usa muito nos materiais sintéticos. Tem alguns projetos aqui no meu canal que eu já usei. É um material que custa relativamente mais barato, mas tem um cheiro bem forte, é um pouquinho mais chato de passar. Então avalie.
eu tenho substituído cada vez mais a cola de contato por essas colas em spray. Elas são menos tóxicas, são mais rápidas de usar, são mais caras, mas eu acho que vale a pena pelo tempo que eu economizo. Então eu tenho usado bastante essas colas aqui, tanto essa permanente quanto a reposicionável, tanto faz, eu uso as duas. Essa colinha aqui também instantânea é muito útil para coisinhas pequenas, às vezes uma alcinha que a gente quer pregar, às vezes uma etiqueta para colocar no lugar, então pode ser bastante útil também. E por último, mas não menos importante, se você já trabalha com costura criativa, eu imagino que você já tenha uma base de corte e um cortador circular, para ter um corte preciso dos seus materiais. A precisão é essencial dentro da costura criativa. Mas caso você vá trabalhar com material sintético e tecido, é recomendável que você tenha um cortador circular diferente para cada coisa. Eu tenho assim totalmente diferentes, de cores e jeitos diferentes para eu não confundir. Esse aqui eu uso para tecido, esse aqui eu uso para sintético. Porque o plástico, ele faz perder o fio mais rápido mesmo. E no tecido a gente precisa que o nosso cortador esteja com um fio bem bom, que ele esteja bem afiado, porque senão ele vai começando a desfiar o tecido. Então esse aqui eu deixo só para tecido, e esse aqui eu deixo perder o fio mesmo, porque o sintético ele corta bem mais fácil. E caso você queira trabalhar também com materiais mais espessos, né, com sintéticos mais grossos, como montana, por exemplo, fazer aquelas carteiras maravilhosas, aquelas peças que a gente faz o corte a fio, então é essencial que você tenha também um estilete de precisão, que é esse tipo de estilete aqui, olha, ele tem uma pontinha super fina, super afiada, que é essencial para esse tipo de peça. Pronto, de materiais então é isso. Agora a gente vai falar dos donos da festa mesmo, dos sintéticos. Então eu acredito que vocês já saibam que existe uma infinidade de sintéticos no mercado. E a gente pode ficar até tonto pensando em tudo, tentando decorar todas as possibilidades. A minha dica é, não perca seu tempo com isso. A gente precisa só se concentrar em 3 características essenciais do sintético para poder escolher aquele que vai melhor atender ao nosso projeto. Quais são essas características? A gravação do sintético, a espessura do sintético, o fundo do sintético. A gravação, normalmente, ela é o nome do sintético. Quando você for comprar lá na loja, você vai encontrar sintético Prada. Prada é a gravação que esse sintético recebe. Então, por exemplo, esse aqui é um sintético Prada. Ele tem essa gravação, ó, que são as ranhuras, tá? Ele é o mais tradicional que a gente mais encontra. Mas realmente só quer dizer isso, qual que é a estampa, vamos dizer assim, que ele tem aqui na frente. Ele pode ser liso, ele pode ser colorido, ele vai ter em várias cores, em vários formatos, em várias estampas. Mas é essa textura que é aplicada em cima do sintético que eles chamam de Prada. Os mais clássicos, então, são o Prada e o Doll, vocês já devem ter ouvido também, que é essa gravação assim, ó, que parece que tem como se fossem umas bolinhas, eu não sei se vai dar pra ver na câmera. Esses são os sintéticos mais tradicionais. Mas além dessas gravações, existem inúmeras outras. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, a Paris, que é uma que eu amo, que é essa gravação aqui. Ela tem essas ranhuras assim, ó, no sentido horizontal. Esse daqui também eu acho muito chique, muito lindo, que é como se fosse um xadrez, mas é a gravação mesmo em xadrez, ó, ele tem uma textura diferenciada. Existe o perolado, que é lindíssimo também, ele leva essa gravação, ó, perolada. Vocês vão encontrar diferentes gravações. Esse aqui imita crocodilo, vendo? E, gente, tanto faz a gravação. O ideal aqui é que você vá até uma loja, se você puder ir até uma loja que vende sintéticos, para você encostar neles realmente e ver qual que é a gravação que mais te agrada. Eu, por exemplo, amo o Prada e o Paris, são os meus preferidos. Mas tem várias outras gravações que eu gosto também, então a gente vai encontrando para cada projeto qual que é a gravação que mais atende aquele projeto, que mais atende ao nosso gosto. Mas a gravação é só isso, é só a texturinha que ela vai dar no final da peça. É super importante sim, porque tem a ver com a estética da peça, mas ela não vai te falar sobre características importantes de considerar na hora de costurar. Essas características importantes têm mais relação com a espessura e com o fundo. A espessura, então, é a grossura mesmo do material. Quando a gente olhar ele assim, o tanto que ele é espesso. A maior parte dos materiais tem espessura 0,8. É a maior variedade do que vocês vão encontrar no mercado. E é o que eu mais uso também. Os materiais 0,8, eles são bons porque eles têm uma espessura, vamos dizer assim, parecida com a de um tecido numa manta. Se a gente for fazer uma necessaire simples, um estojo, uma bolsinha pequena, a gente consegue fazer só com sintético 0,8, sem precisar de estruturação. Porque ele já é com essa espessura
super boa para esse tipo de peça. Mas a gente também vai encontrar sintéticos bem mais espessos, como esse daqui, que tem 1,4 de espessura, ou o Montana, que também tem 1,4 de espessura, o Camurça, que tem 1,2 de espessura. Então a gente vai encontrar diferentes materiais de diferentes espessuras. Como é que você escolhe a espessura do seu material? De novo, voltamos para a máquina. Se você está costurando com uma máquina doméstica, compra um material 0,8, 0,9 no máximo, para baixo. Nunca um material de 1 ou mais, porque são materiais mais grossos, a máquina vai sofrer mais para costurar, então melhor não se arriscar nesses. Agora, se você está costurando com uma máquina industrial, vai depender do que você quer com o seu projeto. Se você quer costurar com aquela costura luva, que é a costura tradicional que a gente faz e depois desvira a peça no final, o ideal é que ele seja um pouquinho mais fino. Para a gente costurar com esses materiais pesados, a gente não consegue desvirar no final, então a gente vai precisar costurar já do jeito certo. Então existem alguns projetos específicos, como eu falei do estilete, né, para fazer as carteiras, para fazer algumas peças um pouco mais robustas, né? Por exemplo, uma peça que a gente possa fazer uma bolsa que a gente faz inteira no Montana. Essa bolsa a gente não vai desvirar, a gente vai fazer o corte a fio, né, um corte com estilete ou com cortador circular e costurar pelo lado direito, deixando as laterais aparentes, tá? A gente não vai desvirar. Até porque o Montana, ele tem esse fundo lindo de camurça, tá? Um fundo de veludo. E esse fundo ele não precisa de forro, né? A gente pode deixar esse fundo mesmo aparente, porque ele já é lindo, fica lindo na peça. E é justamente esse o terceiro critério, o fundo. Então, dependendo do material, ele vai ter fundos diferentes, né? O Montana vai ter esse fundo assim, peluciado, esse fundo de camurça. Essa peça aqui, que é o camurça, ele já tem justamente esse fundo, né? Um lado ele é mais aveludado, do outro lado ele é mais áspero, então também dispensa forro. Esse aqui é um notebook, mas ele tem um fundinho, é como se fosse uma malha de feltro, colocado do outro lado. Então esse a gente já precisaria colocar um forro aqui. Isso você precisa avaliar então para ver o que você quer com a peça. Você vai precisar colocar forro? Então você precisa pensar se esse forro é um forro bonito, né? Se ela vai aceitar um forro aqui, ou se você já quer uma peça que tenha uma forração para não precisar colocar um outro material na parte interna. Tudo isso vai depender do seu projeto, de você planejar direitinho o seu projeto. Para a maior parte das peças que a gente for fazer com sintético, principalmente para quem está começando, eu recomendo que use um material de 0,8 mm de espessura, como eu falei para vocês, e o fundo em malha, que é esse aqui, ó, tradicional, 0,8 fundo em malha de algodão. Por quê? Porque esse fundo em malha deixa ele com mais maleabilidade. Ele é um material que tem gravação mais curta, né? Que ele consegue voltar para o normal de forma mais rápida. Então, quando a gente desvira essa peça e amassa, ela rapidinho volta para a posição normal, ela não fica toda amassada. Quando a gente usa um fundo que seja de poliéster, um fundo mais rígido, ela vai ser mais firme do que o material de algodão, porque o de algodão ele tem uma certa elasticidade, mesmo que pequena, mas por outro lado ela vai ser mais rígida na hora de desvirar. Então, para começar, eu recomendo que você use o material com fundo em malha. E aí, claro, se você quiser fazer uma peça, você fala assim, mas eu não quero que ele tenha essa elasticidade, porque eu vou fazer uma alça, por exemplo, e aí a alça eu não quero que ela fique elástica. É fácil, é só você colocar do outro lado um TNT, por exemplo, para deixar essa alça mais firme e mais resistente, para ela não esticar, e vai dar tudo certo. Então você pode continuar usando o seu material com fundo em malha e ajustar quando você não quiser essa elasticidade da malha. Mas além desses materiais 0,8 e dos materiais mais grossos, a gente tem também materiais mais finos, que podem inclusive ser uma ótima opção para quem costura com máquina doméstica. Um exemplo desses materiais são os silicones, esse material aqui. Material que eu gosto muito de trabalhar. Ele é maravilhoso, principalmente para peças de verão, para peças jovens. Fica uma gracinha fazer um estojo, uma bolsinha, uma bolsa de praia. De um lado, normalmente, ele é mais fosco e do outro lado mais brilhoso. Existem cores incríveis desses silicones, eles são realmente muito lindos. Existem também os nylons, que são materiais feitos de nylon mesmo. Eles têm diferentes gravações também, por exemplo, esse aqui, além de ser brilhoso, ele tem uma gravação quadriculada. Existe o nylon tradicional, que é esse nylon aqui, esse é o nylon 600, ele só tem uma texturinha mesmo. É muito usado para forros esse, mas fica legal para peças também, para peças inteiras. Para fazer, por exemplo, bolsa térmica, fica muito legal usar esse daqui. Esse outro nylon é o nylon que tem uma textura de linho.
Tá vendo na parte de cima? Na verdade ele tem uma camadinha de linho aqui acoplada no nylon. Fica linda também, é um material super leve, é ótimo para fazer mochila, para peças mais pesadas, para peças mais robustas, que a gente não queira deixar muito pesado. Então é uma excelente alternativa também, bem fininha. Existem várias opções que vocês podem encaixar aí de acordo com a necessidade de vocês. Então pensem sempre nisso, na estrutura que vocês querem para essa peça, na espessura que vocês querem desse material e escolham aí de acordo com a funcionalidade da peça. Outro material bem tradicionalmente usado na costura criativa são os plásticos tradicionais, né? Existe tanto o plástico cristal e esse aqui que é um que eu gosto muito, que é o plástico translúcido. Tá vendo que ele tem uma certa transparência? De um lado ele é liso, do outro lado ele tem essa ranhura, né? Então ele fica translúcido, ele não fica totalmente transparente. Eu gosto muito desse material, tanto para fazer bolso, dá para fazer peça inteira com ele também, mas eu uso mais para fazer algum detalhe. E claro, falando de sintético, eu não poderia deixar de mencionar os que a gente usa para forro. O mais tradicional é o bagum, que é esse material aqui. Normalmente ele tem uma espessura de 0,30, ele é bem fininho, tá vendo? Super costura na máquina doméstica, sem dificuldade. E ele é um material ótimo para usar na parte interna das peças, por ele ser impermeável. É um material resistente e impermeável. Ele tem esse fundinho assim também em malha e ele é ótimo para costurar, para usar como forro. Vocês vão encontrar o bagum em várias cores, inclusive estampado, um mais lindo que o outro. Então existem várias opções no mercado. E além do bagum, um forro que eu tenho gostado muito de usar é esse daqui, que é o nylon dublado. Tá? Ele é um material que parece o bagum. Quando a gente olha na parte interna, quando a gente abre a peça e olha, ele parece o bagum, né? Se a gente olha assim, essa parte. Mas ele é muito mais fino. Olha só a diferença. Esse daqui, ele tá cortado, a gente tem um fundo, né? Então ele é mais espesso e esse aqui é super fino. Olha só como ele é muito fininho. E é ótimo para usar em peças que a gente não quer agregar peso, porque realmente ele é super leve. É um material que eu gosto bastante, eu tenho gostado muito de trabalhar. E a gente encontra também em várias cores. Então é uma dica pra vocês aí que nunca utilizaram nylon dublado, recomendo. E pra finalizar, eu vou te deixar 3 diquinhas básicas de costura que acho que vão te ajudar aí na sua jornada com material sintético. A primeira delas é pra você cuidar e não esticar esse material. Como eu falei pra vocês, ele tem uma certa elasticidade, principalmente quando o fundo é em malha de algodão. Então se você estiver costurando e você acabar esticando esse material, ele vai perder o formato original e às vezes a peça não vai encaixar do jeito que deveria. É bem comum acontecer isso quando você está colocando o fole canal do zíper. Às vezes você seguiu o tutorial lá perfeitinho, mas não encaixa, sobrou um pouquinho de fole. Talvez na hora que você foi colocar no espelho da peça, você acabou puxando um pouquinho, esticou esse material e por isso que a medida não encaixou perfeitamente. A segunda dica que eu te dou é: alargue um pouquinho os pontos, aumenta o ponto da sua máquina. Para costurar com material sintético é sempre 3,5 para cima, tá? Quando a gente vai fazer aqueles pontos que vão aparecer, o ponto de pesponto, né, aquele ponto que vai ficar no final da peça, o ideal é que você use uma costura um pouquinho mais larga. Coloca o ponto 4 na máquina, para deixar ele mais bonito. E quando a gente faz as costuras internas, a gente costuma usar o ponto 3,5. Lembra de novo, é um plástico, o furinho que a gente faz com a agulha, ele fica para sempre ali no material. Mesmo quando a gente desmancha, esse furinho não desaparece. Isso nos leva à terceira dica, que é: planeje bem o seu projeto. Risca, faz as medidas, tenha certeza do que você vai fazer para que você não precise desmanchar, porque não dá para desmanchar, porque esse furinho vai ficar aparente. Então, tanto a gente costurar com os pontos mais largos, tem a finalidade de você não deixar essa peça destacada. Sabe quando a gente tem aqueles picotes, aqueles papéis que vêm assim com um picotinho pra gente destacar? Pois é, se a gente fizer com pontos muito fininhos ou ficar desmanchando e refazendo essa costura, a gente vai causar o mesmo efeito no material. A gente vai ter tantos pontinhos um do lado do outro que a gente vai acabar picotando o nosso material. Então cuidado, tenha bastante planejamento, bastante calma e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque ele é um material maravilhoso que você vai amar trabalhar. E eu vou deixar aqui pra vocês então uma indicação de vídeo pra vocês assistirem, que eu acho que é uma peça excelente pra quem tá começando, um tutorial bem explicadinho com material sintético, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, se você achou que te ajudou, já deixa uma curtida, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica e passo a passo de costura criativa. Deixa nos comentários se faltou alguma coisa, se você ainda teve alguma dúvida, se teve alguma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou ter todo o prazer em responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!